Então, pessoal, para encerrar, a gente vai falar do doutor rapidinho, não é tão interessante, porque a gente já foi falando dele. Não é que não é tão interessante, que a gente já foi falando ao longo do caminho. E das intertextualidades, encerramos. Alencar nasceu no Ceará, por isso o interesse de falar do Ceará. A gente viu que ele escreve no começo do livro, no prólogo, né, aqui de um filho que está fora, um filho distante, a pátria amada, a pátria perdida, enfim. Por quê? Porque depois ele vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele faz direito, aliás, ele não faz direito no Rio de Janeiro, mas ele faz direito em São Francisco, né? Depois ele vai lá. Ele é jornalista, dramaturgo, contista, romancista, crítico. Então, quer dizer, ele tem várias, vamos dizer assim, profissões, várias ocupações. Ele também foi político, ele foi deputado várias vezes. Então, fez direito, foi político, foi romancista. Então, escreveu muitos romances. Escreveu crônicas, escreveu teatro, escreveu crítica, etc, etc. E daí, nesse escreveu crítica, a gente lembra da Confederação dos Tamoios. Ele se envolveu numa polêmica porque ele foi lá falar que o livro não era bom, que não é bem assim, que ele não gostou. Só que o Gonçalves de Magalhães, autor, era amiguinho lá do chefão, Dom Pedro. E daí, quando ele foi assumir um outro cargo político, assumiu vários, né? Mas no momento, Dom Pedro falou, não, você não tem maturidade, não, é muito novo, muito jovem. Até que ele rebateu e falou assim, como para imperador não foi nova a sua idade, não, né? Então, a gente tem aí uma polêmica com Confederação dos Tamoios. Porque justamente ele era crítico, então ele escrevia muito para jornais, era jornalista também, não escrevia, mas também era. E aí ele ficava criando problemas. Não ficava criando problemas, né, gente? Ele tinha uma opinião, ele defendia opinião. Ele era uma pessoa que até conseguia persuadir, uma pessoa, como eu disse há um tempo atrás, que ele tinha aí uma legitimidade quando ele falava, as pessoas levavam a sério, e por isso ele acabou atrapalhando, entre aspas, a obra. Tá bom? Então esse é o autor. O que mais importa a gente saber do José de Alencar, em termos de literatura, aqui é um pouco da vida pessoal dele, né, mas em termos de literatura, é saber que ele era uma pessoa extremamente engajada, ele não só escrevia romances, mas ele realmente se preocupava com a literatura, então ele tinha lá projeto literário, e ele se preocupava muito com a questão da nacionalidade. Então, de novo, ele não se preocupava assim, não se preocupação, mas, por exemplo, assim, ele não simplesmente escrevia, vou escrever romance, então aqui tive uma luz, vou escrever um romance. Não, ele pensava, olha, eu tenho que fazer um projeto nacional, um projeto literário, então eu vou usar a língua indígena, porque daí não sei o que, vou falar desse assunto. Então ele tinha a literatura para ele era voltada para esse projeto de uma identidade nacional, então tinha uma relação muito estreita entre essas duas questões para ele, tá bom? Então é diferente, como eu disse, por exemplo, uma pessoa que não é cobrada nessa lista, é cobrada na Unicamp, mas é o Mia Couto. Mia Couto escreve, ele fala assim, para mim escrever é natural. Eu sou um contador de histórias, nem sou um escritor. Eu escrevo porque eu não sei por que eu escrevo, isso sai de mim. É muito bonito ver ele falando da linguagem. É uma relação muito diferente da José de Alencar. Então, tá bom? Que não é uma pessoa assim que contava histórias, mas que realmente planejava o tipo de linguagem, o tipo de tema, tudo em prol de um objetivo, que no caso dele era esse projeto de literatura nacional. Por isso que ele escreveu vários textos, né, e textos de diferentes temas. Então, textos, como eu disse, urbanos, para mostrar como é que era a urbanização, não a urbanização processo, né, mas como que era a vida na sociedade brasileira, a vida na corte ali. Ele escreveu textos históricos para falar da história do Brasil, textos indianistas com linguagem indianista, linguagem indígena, para mostrar como é que o Brasil é próprio, né, a natureza, enfim. Ele tinha toda uma relação entre a literatura e esse projeto dele, certo? E agora as intertextualidades, vou colocar relações, né, já expliquei por quê. Porque a intertextualidade é quando o texto se propõe a fazer uma relação, e aqui a gente não tem isso, somos nós que estamos estabelecendo relações. E com quais textos? É possível estabelecer relações com muitos textos, não muitos do vestibular, mas com vários. Vou colocar várias setas, mas vou colocar mais daqui a pouco. Primeiro, eu já falei, Mayombe. Então, tem o Mayombe do Pepetela, que é cobrado no vestibular da FUVEST. A questão do tribalismo, né? Tem um tratamento diferente, a gente já discutiu, então o modo como aparece é diferente, né? A gente tem no Mayombe as tribos unidas contra um inimigo maior. No José de Alencar, não, as tribos elas continuam separadas, uma se alia ao suposto inimigo, enquanto a outra continua lutando contra eles. E a gente tem também a questão do espaço, né? Em Mayombe, apesar de ter essas diferenças e essas brigas, todo mundo tem espaço, então todas as tribos estão ali vivendo. Já no José de Alencar, não, você tem toda uma supressão de uma delas, né? A que não concorda com o português acaba sendo suprimida. Depois, a gente tem relação com o próprio romance de José de Alencar, no caso, o Guarani. O Guarani também já comentamos, porque a gente tem ali o Peri que também escolhe abrir mão de sua tribo, abandonar a sua tribo para ir viver lá sendo feliz com as pessoas que eram a favor dos portugueses, né? Aliás, desculpa, as pessoas que vinham ali de fora. Então, ele larga tudo para ficar com a família da Ceci,
que é uma mocinha, vocês leem lá, né, senão já ficar falando do romance aqui um tempão, mas a questão é que ambos, tanto Iracema quanto Peri, eles abandonam suas tribos para viver para os brancos. Então tem aí um ponto de relação. São histórias diferentes, Peri também não morre, né, como Iracema, da mesma forma que ela, mas a gente tem essas semelhanças. Aí você tem uma semelhança com mais 3 romances, aliás, com mais 3 textos, e são 3 textos em que a gente tem a figura do indígena e que a gente tem a figura da mulher e a mulher que morre. Então, é a Índia que morre, a Índia que não sobrevive, de novo, por motivos diferentes, mas você tem a Índia que padece. Então, quer dizer, seja pelo motivo que for, parece que a Índia na literatura brasileira nunca consegue ter vida, nunca consegue sobreviver. Um deles, o mais atual aqui, é o Macunaíma. Então, no Macunaíma, que é um livro moderno, de Mário de Andrade, do modernismo, né? Primeira fase do modernismo, Macunaíma, primeira fase do modernismo. A gente tem aí esse texto, que é um texto até engraçado, um texto irreverente, um texto assim, não é sério como o José de Alencar, mas mesmo assim a gente tem a figura de uma mulher e de uma índia que acaba falecendo. Depois nós temos o Uruguai, em que nós também temos uma índia que padece, e Caramuru, que também tem. Esses 2 aqui são poemas épicos do período conhecido como arcadismo, tá bom? Santa Rita Durão e Basílio da Gama. Então, a gente tem aqui textos do arcadismo, em que também você tem a Índia que morre, a Índia que padece, certo? Então, nesses 3 nesses 3 livros, a gente tem isso. O que mais que a gente tem, Giane? A gente tem uma relação com Gonçalves Dias. Não vou colocar um texto específico, porque Gonçalves Dias foi um poeta indianista, então ele, da primeira fase, então ele tinha várias relações com ele, a questão da valorização da natureza, a questão do exílio, a questão do índio, tem um texto dele que chama Juca Pirama, que também aparece lá o índio como herói. Então, vou colocar o nome do autor, porque não é com um texto, uma relação com um texto específico, mas vários textos deles, em que a gente tem, deles, não dele, né, vários textos dele, em que a gente tem a presença do índio, de temas que perpassam, porque ambos viveram no romantismo, ambos escreveram literatura indianista, literatura nacionalista, então o mesmo tema perpassa. Então, você pode ter ali um poema dele e um trecho de Iracema que parecem uma descrição de um índio num texto dele, uma descrição de Iracema que seja semelhante, tá bom? Então, essa relação temática entre esses 2 autores. E aqui, por fim, algo bastante mais próximo de nós. Um deles é o Manuel Bandeira. Não vou colocar Manuel Bandeira, vou colocar poema, porque Manuel Bandeira fez um poema em homenagem a Iracema. Então, ele fez lá um livro, e no livro dele tinha uns poemas, era para Iracema, sobre Iracema. Poema de Manuel. Manuel Bandeira é modernista também, tá bom? Então, por isso que eu disse que era mais próximo de nós. O modernismo é do século passado. Esse aqui já não é... Ele é da primeira fase, da segunda, varia um pouquinho. E a gente tem aí o mais próximo de nós, porque ainda está vivo, uma música do Chico Buarque. Então, uma música chamada Iracema Voou, do nosso Chico Buarque. Então, a gente vê que aqui já não temos mais um texto escrito, temos uma música e um autor que é vivo, para a gente ver como Machado de Assis tinha razão, que Iracema ia ser considerada uma obra-prima, ia passar muito tempo, ela ia continuar sendo lida. De fato, passaram-se anos, passaram-se séculos, décadas, séculos, e Iracema continua aqui, a gente continua estudando para o vestibular, Chico Buarque continua pensando nela, escrevendo texto sobre ela, Manuel Bandeira também escreveu, e essas outras relações que sejam possíveis estabelecer. Então, a gente estabelece relações temáticas, relações críticas, relações de períodos, relações de estilos de escrita, relações por vários motivos. E aqui eu tenho para vocês, não é um livro, é uma folha. Por quê? Porque eu trouxe o poema do Manuel Bandeira e a música do Chico Buarque para ler para vocês, para a gente encerrar a aula ouvindo esses poetas, tá bom? Então, Manuel Bandeira. Louvo o Padre, louvo o Filho, louvo o Espírito Santo, idem louvo, exalto e canto, prosador, grande filho do norte, e que no deserto do romance nacional ergueu, escorreito e de certo seu mundo, um mundo imortal. Então, um mundo imortal, né? De novo, essa ideia dele que não morre. Além, muito além da serra que lá azula no horizonte, inventou a donzela insonte, símbolo da nossa terra, e escreveu o que é mais poema que romance, e menos poema, e poema menos que um mito, melhor que Vênus, a doce meiga Iracema. E o mito ainda está tão jovem qual quando criou o Alencar. Debalde sobre ele chovem os anos sem o alterar. Nenhuma ruga no canto dos olhos do moço brilha. Louva o Padre, louva o Pai e louva o Espírito Santo. Então, o que a gente tem aqui? Um texto que fala como Iracema é imortal, é um texto imortal. Então, ele fala aqui, né, que ela é símbolo da nossa terra. Então, Iracema como símbolo da nossa terra.
fala que o mito ainda está muito jovem, então quer dizer, não envelheceu, não passou, não ficou antigo, é atual ainda. Eu ler isso é atual, porque eu ainda consigo estabelecer relações, ainda consigo fazer aplicações para a vida de hoje, a gente vai ver isso com o Chico Buarque daqui a pouco. Então, o mito ainda é jovem, os anos passam e não alteram. Então, quer dizer, não importa o que seja escrito na literatura brasileira, nada tira o valor que tem Iracema. Então, tem outros textos que foram escritos, textos bons, e Iracema continua tendo valor para sempre. Então, quer dizer, Iracema é tão bom que não importa o tempo, ela nunca vai perder aquele significado que ela tem pra gente. E uma frase aqui que, inclusive, já foi cobrada na FUVEST, que é assim: Alencar escreveu o que é mais poema que romance e poema menos que um mito. Então, quer dizer, é mais poema que romance. Apesar de ser um romance, ele é muito mais poema, ele é muito mais lírico. E depois, apesar de ser poema, então quer dizer, apesar de ser romance, é poema porque é lírico. E apesar de ser poema, ele é mais mito. Por quê? Porque conta aí uma história, uma lenda, algo da imaginação, de modo muito oral, de modo muito bem colocado. Tá bom? E esse é o poema, então, de Manuel Bandeira, homenageando Iracema. Então, Iracema que recebe uma homenagem depois de quase um século. E agora, de Chico Buarque, para a gente ver aquela característica que Manuel Bandeira citou, de que o texto não envelhece. A gente continua tendo características atuais, apropriações atuais que a gente pode fazer dela. Olha só o que o Chico faz. Iracema voou para a América. Leva roupa de lã e anda lépida. Vê um filme de quando em vez, não domine o idioma inglês. Lava chão numa casa de chá. Tem saído ao luar com um mímico, ambiciona estudar canto lírico, não dá mole para a polícia, se puder, vai ficando por lá. Tem saudade do Ceará, mas não muita, uns dias afoita, me liga a cobrar, é Iracema da América. Então, o que a gente tem aqui? É uma música bastante diferente, né? A gente tem aqui Iracema, mas a gente vê que apesar de ser Iracema da América, de falar que ela veio do Ceará, que ela quer estudar o canto lírico, então a gente vê que há algumas relações com a Iracema, nesse caso sim, uma intertextualidade, nesse também, né? Nesses casos são intertextualidades porque a gente tem uma referência clara a um livro. Nos outros a gente estabeleceu relações, mas nesse caso realmente não é relação, é intertextualidade porque há uma referência explícita a outro texto, no caso o texto de Iracema de Alencar. E o que a gente tem no Chico Buarque é uma Iracema atual, então é uma criação de uma Iracema contemporânea, você pode ficar aí analisando essa letra, mas o que é legal a gente ver é que a gente tem uma pessoa que ela não fala o idioma inglês, quando ela foi para a América. A gente sabe que a América, apesar de estarmos vivendo na América, quando a gente fala América, a maioria das pessoas se refere aos Estados Unidos, parece que só eles são América, né? Então, quer dizer, ela foi para a América, ela saiu do Ceará e foi para a América. O que ela faz na América? Ela não sabe falar o idioma inglês, então, quer dizer, ela não é a língua dela, ela não se entende bem lá. Ainda assim, ela lava chão numa casa de chá. Quer dizer, ela não tem uma profissão que é uma profissão renomada, uma profissão que ela saiu do Brasil, mas é para ter, sei lá, fazer uma pesquisa na universidade famosa. Não, ela saiu para lavar o chão de uma casa de chá, que é uma profissão que é considerada inferior. Ela quer estudar ainda e ela vai ficando por lá. E ela não tem muita saudade do Ceará. Então, quer dizer, o que eu tenho? Eu tenho uma pessoa aqui que sai do Brasil, ela escolhe sair daqui e ir para lá, mesmo que seja para viver uma situação que não é uma situação de status, uma situação, vamos dizer assim, bem de vida, e mesmo assim ela prefere ficar lá do que ficar aqui. Aí você pode especular por quê, né? Se ela é aquela pessoa que resolveu, então, em vez de ser diferentemente da Iracema de Alencar, em vez de aceitar ser humilhada, aceitar ser subjugada, ela resolveu ter liberdade, então, quer dizer, ela prefere ficar numa terra em que ela não é valorizada, ficar numa terra em que ela não consegue falar direito, mas ter a liberdade, fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, e não também imposição. A Iracema que, né, não tem mais que tem as raízes aqui, mas prefere viver lá, enfim. É uma Iracema contemporânea, é uma Iracema que não é submissa, é uma Iracema que vai embora, é uma Iracema que não morre, e é uma Iracema que está vivendo conforme dá, do jeito que a faz feliz, mesmo que não seja a vida ideal. Então você pode, como eu disse, ver aí, né, tentar entender, ficar questionando, elaborando e refletindo nesse fim de aula qual é a relação, né? O que o Chico quis dizer com essa Iracema, qual que é a relação que ele estabelece, né? Considerando todo o contexto ali de José do Alencar, toda a vida de Iracema, as opções e escolhas dela, o que significa Chico Buarque já nessa época, né? Foi finalzinho do século passado, ter escrito essa música. O que significado que ele quer dar para ela, né? Qual que é a relação, qual que é essa inovação, essa Iracema, qual a diferença entre essa Iracema e aquela Iracema, que é uma pergunta, inclusive, que pode vir a ser cobrada no seu vestibular. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês continuem aí refletindo e que vocês sempre façam isso, né? Não só nas aulas, mas que no dia a dia mesmo, vocês tentem estabelecer essas relações, né? De pensar, será que há uma referência explícita? Mesmo se não houver, será que eu não consigo estabelecer uma? Para que a gente vá aumentando os significados e vendo como é possível se apropriar ou nos apropriarmos, né? Não só os outros, mas nós também nos apropriarmos de coisas que já existem para dar novas leituras e estabelecer relações com o nosso tempo a partir de clássicos, tá bom? Então, obrigada e até a próxima.